E aí, turma, de modo geral, né, hoje a gente vai iniciar a falar sobre a fisiopatologia da hipertensão arterial e vamos começar a falar de algumas classes farmacológicas utilizadas para o tratamento da hipertensão. É importante nós compreendermos o seguinte, que existe uma gama de fármacos que são utilizados para tratar a pressão alta, contudo, nem todos os fármacos eles são aplicados para todos os pacientes. Quando se resolve definir um esquema terapêutico para um paciente, é necessário ter a compreensão de que paciente nós estamos falando, porque existem medicamentos que podem ser mais adequados e outros não. Dentre as classes de medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão, nós temos os diuréticos, que nós já debatemos muito bem. Nós tivemos, basicamente, 2 aulas falando só em farmacologia do sistema renal, que inclui aqui os diuréticos, tá? Então, vamos iniciar o conteúdo de farmacologia dos antihipertensivos e nesse sentido nós vamos falar inicialmente, gente, sobre o que é a hipertensão, né? A hipertensão, de modo geral, ela tem algumas sinonímias, né? Pode ser chamado de pressão alta, hipertensão arterial, hipertensão sistêmica, tem as siglas como, por exemplo, HA, tá? Que significa hipertensão arterial. Então, de modo geral, quando nós falamos em hipertensão, se nós formos observar aí a nomenclatura propriamente dito, hiper significa aumento, né? Tensão significa aí movimento, significa força, né? Então, quando eu falo hipertensão, eu estou me referindo ao aumento da tensão da força sobre a parede do vaso sanguíneo, sobre o coração, por exemplo, tá? E a hipertensão, turma, ela não pode ser uma doença que a gente normalize ela. Em que sentido? Nós não podemos botar a hipertensão como uma doença simples. Hipertensão não é doença simples. Hipertensão é uma doença séria. A hipertensão é uma doença que está associada a várias causas mortes. Muitas pessoas adoecem por hipertensão, morrem por hipertensão e outra. A hipertensão ela está associada ao surgimento de outras comorbidades. Por exemplo, quem é hipertenso, consequentemente, pode desenvolver insuficiência renal, tá? Gostaria de perguntar, Edilson? Tranquilo, professor, nada não. Tá, tranquilo. E aí, turma, nesse sentido que eu estou comentando para vocês, a hipertensão ela é a doença cardiovascular mais comum, tá? Quando a gente fala em mais comum, é a mais prevalente, é a mais ocorrente, tá? E essa doença cardiovascular, quando a gente fala de doença cardiovascular, envolve problemas tanto cardíaco, coração, como também ataca aí os vasos sanguíneos. E aí, gente, é um grande problema. Por quê? Quando se fala em doença cardiovascular e a doença ela tem a capacidade de levar a problemas vasculares, os vasos eles estão espalhados pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Então, qualquer local pode sofrer consequências por causa dessa hipertensão, por causa desse problema vascular. Gente, a hipertensão ela é mais ocorrente de acordo com alguns fatores. Pode estar associada à idade. Nós sabemos que com o passar dos anos, nós chegando aí a ser adultos da meia idade ou idosos, temos uma tendência maior de ser hipertenso, principalmente associado, por exemplo, gente, estilo de vida. Tá? Condições de atividade física, alimentar, influencia. A raça também sofre influência. Sabe-se que os negros, né, os afrodescendentes, eles têm uma maior ocorrência, uma maior propensão em ser hipertenso. A educação, ela está totalmente associada, e quando a gente fala em educação, não é somente o fato de nível escolar, mas a gente fala também, gente, questão de educação e saúde. Nós precisamos compreender esse aspecto. Quando eu falo em educação e saúde, eu me refiro ao perfil de que as pessoas têm que saber cuidar-se. Não adianta eu ter um nível escolar alto,
Mas, quando eu penso em alimentos, eu só me alimento, por exemplo, de enlatados, alimentos processados, e tudo isso influencia, por exemplo, na minha saúde. Eu tenho que ter essa educação em saúde. E se eu for hipertenso, eu também tenho que saber que eu tenho que tratar adequadamente, tá? E quando se fala fatores associados à hipertensão, existe N fatores que isso pode depender de grupos, de cultura, de indivíduo, tá? E qual o problema da hipertensão? Quando o indivíduo ele tem hipertensão arterial e essa persiste, ela pode danificar vários órgãos. Por que que eu coloquei aqui? Hipertensão arterial, quando ela persiste, ela danifica. Porque, turma, durante nosso dia, ou durante a semana, ou alguns momentos do nosso dia, nós temos o aumento dessa pressão. Por exemplo, eu estou trabalhando e, consequentemente, eu recebo uma notícia, ou quando eu recebo uma chamada, ou quando eu estou estressado, há uma tendência de elevar minha pressão arterial. Mas isso são fatores que acontecem naquele momento que levam a essa característica. Mas essa hipertensão ela não persiste. Agora, quando a pessoa é hipertensa e ela persiste nessa característica, isso pode levar à danificação de alguns tecidos, de alguns órgãos, como, por exemplo, turma, os vasos sanguíneos pode ser danificado, os vasos cardíacos, os vasos cerebrais, e tudo isso, gente, pode levar, por exemplo, à incidência de insuficiência renal, a coronariopatias, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Ou seja, gente, a hipertensão, ela é, sim, uma doença perigosa. Infelizmente, ela é considerada uma doença silenciosa. Por quê? Quando ela manifesta, essa doença, consequentemente, ela manifesta, de modo geral, mais gravemente depois de anos que já lesionou, que já machucou muito o organismo da pessoa, tá? E aí ela é considerada uma doença silenciosa. Infelizmente, uma pessoa quando ela é hipertensa, que ela faz uso da medicação, não importa, turma, por exemplo, se ela está usando a medicação todos os dias e depois de 2 dias ela deixa de usar. Aqueles 2 dias que ela deixou de usar, ela possivelmente não vai sentir sinais e sintomas, mas vai ter elevação da pressão e isso pode danificar o organismo da pessoa, tá? É importante nós compreendermos que até o momento não existe nenhum tratamento curativo, não existe nenhum método que cura a hipertensão arterial. Então, uma vez que a pessoa é hipertensa, possivelmente sempre vai ser hipertensa, tá? E, consequentemente, quando se fala no tratamento da hipertensão, existe o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento não farmacológico está associado a uma melhoria no estilo de vida, tá? Como alimentação, atividade física e outro. E quando se fala do tratamento farmacológico, seria o uso de medicamentos para o tratamento dessa hipertensão. E quando se fala nesse tratamento farmacológico, o objetivo desse esquema terapêutico é reduzir lesões que pode acontecer em determinados órgãos por causa da elevação da pressão arterial, como também reduzir doenças que possam surgir com a hipertensão arterial, que são as comorbidades ou doenças secundárias, e, consequentemente, a mortalidade. Tá? Até porque se existe uma hipertensão arterial não tratada, que tem uma evolução crônica nesse sentido do adoecimento, o indivíduo ele pode evoluir para óbito, tá? E aí, turma, pensando, né, nessa importância, nessa característica aí da hipertensão arterial, como é que ocorre o surgimento? Como acontece essa etiologia aí da hipertensão arterial? Olha só, gente, geralmente a hipertensão arterial ela acaba manifestando a partir de outras doenças, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ocorre secundariamente a outras doenças.
Porém, mais de 90% dos pacientes apresenta hipertensão essencial. O que seria essa hipertensão essencial? Não tem uma origem, não se sabe o motivo propriamente, por que a pessoa é hipertensa. Pode estar associada a vários fatores, como estilo de vida, e envolve, por exemplo, a característica de fumar, de beber, de não praticar atividade física, alimentos muito processados, alimentos ricos em sódio, por exemplo, tá? Contudo, nós temos algumas características que podem influenciar no desenvolvimento dessa hipertensão arterial. Por exemplo, é mais frequente na raça negra, tá? Por fatores genéticos associados, é mais comum em homens de meia idade, até porque, turma, com o envelhecimento, nós temos tendência de nossos vasos sanguíneos ficar um pouco mais enrijecido. E enrijecer os vasos, ficar um pouco mais denso, mais tenso esses vasos, isso acaba elevando um pouco a pressão arterial. E isso pode desenvolver também essa hipertensão. O estilo de vida estressantes, né? Então, pessoas que moram, por exemplo, mais em capitais, em metrópoles, pessoas que têm trabalhos que são fatores que levam a desenvolvimento da pressão alta, tá? Que são altamente estressantes. Alimentos ricos em sódio, a obesidade e o hábito de fumar são fatores que predispõem o indivíduo a ter hipertensão arterial, tá? E isso é importante comentar, porque uma vez que eu sei que isso são fatores, seria interessante, turma, que as pessoas elas se policiassem e tivessem uma medicina preventiva, tentar mudar esses fatores que podem influenciar no desenvolvimento dessas doenças, tá? Então, se fuma, evitar fumar, parar de fumar, tentar, se é obeso, tratar a obesidade, tá? Se tem uma dieta rica em sódio, tentar diminuir esse consumo e outros aspectos. Assim, turma, é importante nós compreendermos, né, quando nós pensamos nessa característica aqui da pressão arterial, é importante nós compreendermos como é que ocorre a regulação da pressão arterial. Na verdade, o que é essa pressão arterial? Turma, vale a pena comentar para vocês que nossa aula é farmacologia dos antihipertensivos, mas antes de eu falar das classes farmacológicas para o tratamento da hipertensão arterial, é importante eu falar sobre os aspectos fisiopatológicos da hipertensão, tá? Por isso que eu estou fazendo uma introdução, estou falando sobre a hipertensão, estou falando sobre a pressão, para depois a gente falar propriamente dito dos fármacos que são usados aí para tratar a hipertensão arterial. Então, quando se fala nessa característica aqui, só um momento, gente. Então, quando a gente pensa, turma, nessa regulação normal da pressão arterial, é primeiro que nós temos que compreender o que é a pressão arterial, né? Gente, a pressão arterial, ela é uma variável diretamente proporcional ao produto do fluxo sanguíneo, que está associado ao débito cardíaco, multiplicado pela resistência vascular do sangue através das arteríolas pré-capilares, que é a resistência vascular periférica. Em outras palavras, para a gente determinar o que é a pressão, para a gente determinar qual é a nossa pressão, é importante nós compreender que pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E aí são variáveis proporcionais. Toda vez, turma, que tem aumento do débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. E toda vez que aumenta a resistência vascular periférica, também aumenta a pressão arterial. Por que vale a pena comentar isso? Porque qualquer fator que aumenta um ou outro eleva a pressão arterial. E se eu tenho fatores que aumentam as duas variáveis, né, tanto o débito cardíaco como a resistência vascular periférica, eu tenho mais ainda a elevação da pressão arterial. E aí, turma, quando a gente fala de resistência vascular periférica, um dos fatores que está associado é o volume de sangue.
Gente, se tem muito volume de sangue, esse sangue ele passa com mais força sobre o vaso sanguíneo. Passando com mais força sobre o vaso sanguíneo, isso aumenta a resistência vascular periférica, que consequentemente aumenta a pressão arterial. Consequentemente, o débito cardíaco ele pode sofrer influência pelo próprio volume de sangue, porque quanto mais sangue tiver, maior o volume de sangue, consequentemente, e isso vai fazer com que ocorra o aumento da força de preenchimento no coração, e isso faz com que ocorra o aumento da contratilidade, faz com que ocorra o aumento da frequência cardíaca, e isso faz com que o vaso fique mais tenso, e tudo isso pode aumentar o débito cardíaco. Então, aumentando o débito cardíaco também aumenta a pressão arterial. Ou seja, turma, tudo que aumenta a resistência vascular periférica ou aumenta o débito cardíaco eleva a pressão arterial. Consequentemente, se aumenta as duas variáveis, também vai aumentar a pressão arterial. É tanto, turma, que quando nós pensamos em tratamento de pessoas que são hipertensas, algo muito importante que nós temos que compreender é o seguinte, que um dos fármacos de origem, um dos fármacos base para o tratamento de uma pessoa que é hipertensa é diurético. Por quê? Porque os diuréticos eles acabam diminuindo volumes de sangue. Uma vez que diminui esse volume de sangue, eu diminui a resistência vascular periférica, que consequentemente diminui o débito cardíaco. E isso acaba diminuindo a pressão arterial. Mas é importante, né, nós compreendermos em relação a esse aspecto, pois, por exemplo, turma, o nosso organismo, mesmo não tendo pressão alta, o nosso organismo, às vezes, ele pode ter a elevação dessa pressão por alguns fatores, como eu já até falei para vocês anteriormente, como estresse, como também pode ter uma queda dessa pressão, que nós chamamos aí de hipotensão, tá? Por alguns fatores. Nesse sentido, turma, nós temos mecanismos fisiológicos que regulam a pressão arterial. De modo geral, nós temos dois sistemas que regulam a pressão arterial, tá? Que é os barorreflexo, que é mediado pelo sistema nervoso simpático, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Compreendendo esses dois sistemas, eu fico mais afinco, eu consigo compreender mais aonde os medicamentos vão agir e como eles vão agir e por que eles têm que agir desta maneira, tá? Então, olha só, gente, em indivíduos tanto normais como hipertenso, o débito cardíaco e resistência vascular periférica são controlados por dois mecanismos sobrepostos, que é o barorreflexo, que é mediado pelo sistema nervoso simpático, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é mediado aí pelo sistema que envolve a produção aí de aldosterona, tá? Então, olha só, os barorreflexos, eles são considerados, gente, um sistema que regula a pressão momento a momento, rapidamente. Enquanto o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele regula a pressão a longo prazo. Só um minuto, turma. Então, turma, olha só, a maioria dos fármacos antihipertensivos, ele diminui a pressão arterial, reduzindo o débito cardíaco ou diminuindo a resistência periférica. Gente, entenda, o foco principal aqui é sempre tentar controlar o débito cardíaco ou a resistência vascular periférica ou os dois. Uma vez que eu consigo controlar o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, diretamente eu tenho uma diminuição da pressão
arterial, ou seja, eu tento normalizar essa pressão. E aí o que acontece? Esses dois sistemas que eu mostrei agora para vocês, né, os barorreflexo e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles são sistemas que acabam elevando a nossa pressão. E aí, nesse sentido, nós temos locais onde ocorre a ação dos medicamentos com o intuito de impedir com que tenha ação desse sistema para não ter elevação da pressão. Então, vamos falar do primeiro sistema. O primeiro sistema, turma, é o sistema de barorreceptores e o sistema nervoso simpático, tá? É importante nós compreendermos que, em relação ao sistema nervoso simpático, nós temos aqui, turma, o sistema que leva à liberação, por exemplo, de adrenalina, tá? Olha só, o barorreceptores e o sistema nervoso simpático, eles são responsáveis pela regulação rápida, momento a momento, da pressão arterial, que foi o que eu comentei para vocês. Então, por exemplo, imagine só uma pessoa que está deitada e ela precisa levantar rapidamente. Quando ela levanta rapidamente, ela vai ficar tonta. Ela vai ter quase um desmaio. Por que que isso aconteceu? Porque a pressão arterial dessa pessoa teve a tendência de cair. A pressão arterial dessa pessoa reduziu. Então, ela fica sem oxigenação no cérebro e tem, por exemplo, essa tontura, ok? Só que isso não pode permanecer por muito tempo. E aí o corpo, ele percebe esse aspecto e o que é que ele faz? Ele libera adrenalina. Essa adrenalina, consequentemente, ela vai levar a uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição acaba aumentando o débito cardíaco, e aumentando o débito cardíaco e tendo vasoconstrição, eu tenho elevação da pressão arterial. Se eu tenho essa elevação dessa pressão arterial, teoricamente, para mim é bom porque eu tive uma queda da pressão. Agora, turma, esse sistema nervoso simpático, junto com os barorreceptores, acontecendo em uma pessoa que já é hipertensa, não é bom. Imagine só uma pessoa que é hipertensa, ou seja, já tem a pressão alta, mas, consequentemente, o que acontece? Essa pessoa, ela acaba tendo liberação de adrenalina, e essa adrenalina acaba levando a vasoconstrição e aumento do débito cardíaco. Isso vai levar ao quê? O aumento da pressão arterial em uma pessoa que já é hipertensa. Então, isso não é bom. Consequentemente, os fármacos antihipertensivos, eles acabam bloqueando a ação dessa adrenalina para que não tenha nem vasoconstrição e nem aumento do débito cardíaco, e não aumenta, assim, a pressão arterial. Turma, essa imagem ela mostra muito bem os dois sistemas, né? O sistema nervoso simpático, como também mostra o sistema renina, angiotensina, aldosterona, sendo que o primeiro que eu mostrei para vocês é o sistema nervoso simpático. Então vamos tentar compreender que essa parte aí mais em azul. Olha só, turma, quando o indivíduo ele tem uma diminuição da pressão arterial, o corpo ele percebe que tem essa queda dessa pressão arterial. Consequentemente, ele leva a uma liberação da atividade simpática, que essa liberação da atividade simpática é a produção de adrenalina. Essa adrenalina acaba agindo em alguns receptores próprios. É importante nós lembrarmos que, quando nós falamos em receptores do sistema nervoso simpático, existem os receptores alfa e beta. E aí o que acontece? A adrenalina acaba agindo nos receptores beta no coração e nos receptores alfas no músculo liso. Olha só, quando a adrenalina ela age sobre o receptor beta no coração, vai ter o aumento do batimento cardíaco. E quando a adrenalina age nos receptores alfa no músculo liso, como no vaso sanguíneo, tem vasoconstrição. Ou seja, tendo aumento do batimento cardíaco, nós temos aumento do débito cardíaco. Se nós temos aumento da vasoconstrição, a gente tem aumento da resistência vascular periférica. Ou seja, nós temos aí aumento da pressão arterial. Para uma pessoa que teve uma queda da pressão arterial, isso é importante. Mas para uma pessoa, turma, que tem, por exemplo, já pressão alta, isso não é adequado. Por que que não é adequado? Porque isso pode levar a mais ainda a elevação da pressão arterial. E aí tem complicações. O sistema renina, angiotensina, aldosterona, já que eu vou explicar para vocês esse sistema.
tá? Então, só para vocês compreenderem, o que o professor Hélio está falando aqui, eu estou falando da regulação normal da pressão arterial, tá? Como é que a pressão ela é regulada no nosso corpo? Ela geralmente é regulada por dois sistemas, o sistema nervoso simpático, que acontece momento a momento, é rápido, e o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que acontece a longo prazo. Esses dois sistemas sempre eles têm a função de elevar a pressão. Contudo, em um paciente que já é hipertenso, quando acontece essa ativação desse sistema, isso já não é tão bom, porque ele já tem a pressão alta. Tendo a ativação desse sistema, eleva mais ainda a pressão. Por que eu estou falando isso? Porque os medicamentos antihipertensivos, eles vão agir dentro desse sistema aqui, vão agir bloqueando esse sistema para não acontecer. Consequentemente, turma, nós temos aí o nosso segundo sistema, tá? E esse segundo sistema, ele está associado ao quê? Ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Que quem, teoricamente, controla ou participa desse sistema é o sistema renal, são os rins que são responsáveis pelo controle da pressão arterial em longo prazo, ajustando o volume sanguíneo, por isso que eu comentei aqui para vocês que esse sistema é a longo prazo, tá? Algo também importante, turma. Qual a finalidade desse sistema renina, angiotensina e aldosterona? A finalidade dele, turma, é regular a quantidade de líquido, a quantidade de sangue presente no vaso. Lembra-se que o aumento do volume sanguíneo eleva a pressão arterial, aumenta a pressão arterial. Então, quando eu tenho, por exemplo, a pressão baixa, basta... Professor, Oi, Edilson. o slide está passando do sistema renina, Tá passando. que não está passando aqui para mim, não. Deve ser a internet. Entra e sai novamente para ver se vai para o slide 8, tá? Vou ficar aguardando. Tá ok, professor, tá passando já. Tá ok, então vamos lá. Está no slide 8, tá bom? Então, olha só, turma. Então, lembra que eu falei para vocês que quando nós pensamos, né, no sistema renina, angiotensina, aldosterona, esse sistema, ele regula de modo geral o quê? Ele regula o volume de sangue. Por quê? Quando se tem um volume de sangue grande no vaso sanguíneo, consequentemente, nós temos aí a elevação da pressão arterial. Por quê? Porque aumenta a resistência vascular periférica, como também aumenta o débito cardíaco. Tranquilo. Olha só, quando o indivíduo ele tem uma queda da pressão arterial, pode ser que um dos motivos é que ele tem um baixo volume de sangue. E aí os rins percebem isso e tentam ajustar o volume de sangue. De que maneira? Retendo a água, retendo sódio para que aumente o volume de sangue. E isso acontece através de uma sucessão de informações, através da sucessão de substâncias, tá? Então, olha só, como é que isso acontece? Os rins, gente, por ter receptores, esses receptores ele acaba percebendo que, de modo geral, existe um volume de sangue baixo. Tendo um volume de sangue baixo, o que é que vai acontecer? O sistema renal, através desses receptores que são estimulados, libera uma enzima chamada renina. Qual a função dessa enzima renina que é liberada pelos rins? A função da enzima renina que é liberada pelos rins, gente, é pegar uma proteína que é produzida pelo fígado, chamado angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio ele acaba sendo convertido em angiotensina 1. Quem que faz isso? Quem que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1? A enzima renina. A angiotensina 1, ela acaba sendo convertida em outra substância, que é chamada de angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela só é convertida a partir da 1 pela presença de uma enzima chamada ECA, que é a enzima conversora de angiotensina 1, tá?
Por que que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma importância muito grande, gente, a presença dessas substâncias nesses efeitos. Por quê? Essa angiotensina 2, que vem da 1, e consequentemente a 1 vem do angiotensinogênio, essa angiotensina 2 ela tem uma importância no nosso organismo muito grande. Ela tem algumas funções biológicas importantíssimas, como, por exemplo, ela é vasoconstritora, ela leva à produção, por exemplo, gente, de aldosterona. Essa aldosterona é uma substância que leva à reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, e isso aumenta o volume de sangue. Então, de modo geral, a produção de angiotensina 2, ela acaba levando, em outras palavras, ao aumento da pressão arterial. Por quê? Por dois fatores. Porque a angiotensina 2, primeiro, ela é vasoconstritora, e toda substância que é vasoconstritora, ela eleva a pressão. Porque uma vez que o vaso sanguíneo está vasocomprimido, né, vasocomprimido, ela, consequentemente, aumenta a resistência vascular periférica. E isso acaba, turma, elevando a pressão arterial. E ainda tem um outro problema. A angiotensina 2, ela acaba estimulando a produção de uma substância chamada aldosterona. E a aldosterona, ela tem a capacidade de favorecer a reabsorção de sódio. Quando eu falo reabsorção, eu estou querendo dizer que volta para o sangue. E uma vez que o sódio volta para o sangue, a água também vai com esse sódio. E o que acontece? Sódio e água aumentam o volume de sangue. Aumentando o volume de sangue, nós temos aí o aumento da resistência vascular periférica, do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. Para fixar, eu vou mostrar esse slide anterior, que é a parte de baixo. Só um momento. Então, turma, como eu estava falando do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, nós temos aqui, inicialmente, o quê? Só um momento. Então, nós temos aqui nessa parte de baixo desse slide, dessa imagem que está mais avermelhado, nós temos aqui, quando o fluxo sanguíneo ele cai, quando o fluxo de sangue que chega aos rins diminui, consequentemente o sistema renal percebe e leva à estimulação da renina. A renina ela acaba sendo produzida, lembrando que a renina, turma, é uma enzima. Qual a função dessa enzima? A função dessa enzima é converter o angiotensinogênio em angiotensina, tá? E aí o que vai acontecer? A angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina 1.
Essa angiotensina 2, não esqueça disso. Inclusive, por exemplo, losartana, valsartana, ondasartana, todos esses fármacos, eles agem bloqueando essa substância aqui, angiotensina 2. Então, por exemplo, uma vez que tem a produção de angiotensina 2, essa angiotensina 2, turma, ela é uma substância que é vasoconstritora. E uma vez que essa substância ela tem essa capacidade de favorecer a vasoconstrição, isso vai elevar a pressão arterial porque aumenta a resistência vascular periférica. Mas um ponto também muito importante dentro dessa cadeia aqui é que a angiotensina 2, ela acaba produzindo, estimulando a produção de uma substância chamada aldosterona. E a aldosterona, gente, ela acaba retendo água e sódio. Uma vez que retém essa água e o sódio, eleva o volume de sangue. Elevando o volume de sangue, aumenta-se o débito cardíaco, e aumentando o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Lembrando que isso que eu estou comentando aqui para vocês está associado, turma, à regulação da pressão. Como é que o nosso corpo ele regula a pressão? E aí nós temos dois sistemas. O primeiro, que é o sistema de barorreflexo, que é o sistema nervoso simpático, que eu falei anteriormente para vocês, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o que eu estou falando agora. Então, por exemplo, recapitulando, nesse fluxograma aqui, nesta imagem, olha só, turma. Imagine só um paciente que ele está com a queda da pressão. E um dos motivos que a pressão dele caiu é porque tem pouco sangue. E aí os rins, ele percebe que o corpo está com pouco sangue. Por quê? Porque chega pouco sangue aos rins e ele vai e percebe. Quando os rins percebem isso, ele libera uma enzima chamada renina, tá? Qual a função dessa enzima renina? A função é converter uma substância chamada angiotensinogênio, que é produzida no fígado, a substância chamada angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é uma substância que vai ser convertida em outra, que é chamada de angiotensina 2. E quem que converte a 1 na 2? É a ECA, enzima conversora de angiotensina 1. Consequentemente, turma, essa angiotensina 2 que é produzida, ela tem funções primordiais. Quais são essas funções? Elas podem ser ela é vasoconstritora, ou seja, faz com que o vaso sanguíneo ele fique mais rígido, faz com que o vaso sanguíneo diminua a sua luz vascular, e isso acaba levando a uma tensão no vaso, e isso leva ao aumento da pressão arterial. Além disso, essa bendita substância aí, angiotensina 2, ela consegue, gente, agir lá sobre o córtex da suprarrenal e leva à produção de uma substância chamada aldosterona. Qual a função dessa aldosterona? A função da aldosterona, gente, é reabsorver sódio e água. Quando eu falo reabsorver sódio e água, significa que a aldosterona impede com que ocorra a eliminação de sódio e de água pela urina. E isso acaba aumentando o volume de sangue. Quando se aumenta o volume de sangue, gente, aumenta a resistência vascular periférica e aumenta o débito cardíaco. E lembra-se, a pressão arterial é uma variável entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Se eu aumento um ou outro, ou os dois, eu tenho um aumento da pressão arterial. Agora, turma, imagine só, uma pessoa que já é hipertensa, já tem a pressão alta e acontece esses problemas aqui. E acontece essa regulação, que na verdade não é mais regulação para uma pessoa que é hipertensa. A pressão dele vai estar o tempo todo aumentada. Wellington, professor, por que você está mostrando isso? Porque, turma, os medicamentos antipertensivos, eles agem sobre esse sistema. Por exemplo, eu não comentei para vocês que a angiotensina 2, ela é vasoconstritora e estimula a aldosterona. E isso é ruim para quem tem pressão alta. Se eu sei que a angiotensina 2 ela é ruim, como é que eu posso evitar, por exemplo, que ela faça mal? Impedindo a produção dela, impedindo a formação dela. Quem é que forma a 2? É a partir da angiotensina 1. A partir do que? Da enzima ECA. Então, produzir medicamentos que são inibidores da enzima conversora de angiotensina, como, por exemplo, o captopril, enalapril,
lisinopril. Todos esses fármacos bloqueiam a enzima. Bloqueando a enzima, não vai ter a angiotensina 2. Então, tendo a angiotensina 2, não vai ter vasoconstrição, não vai ter aumento do volume de sangue. E se tiver produção de angiotensina 2, nós temos aí os fármacos que são bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, como losartana, valsartana, terbinastana, como que são fármacos que bloqueiam a ação da angiotensina 2, ou seja, bloqueando os receptores AT1 ou AT2 de angiotensina 2, não vai ter nem vasoconstrição nem estimulação da aldosterona. E existem outros fármacos que podem agir nessas características aqui, que a gente vai estudar quando for falar dos fármacos. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Professor, a minha dúvida, eu fui muito bem tirada porque eu queria entender a respeito do captopril, nalapril, como é que eles funcionam. Mas eu entendi que eles fazem ele é importante quando tem o aumento de precisa de sal, né, no organismo, então ele retém esse sal e seria bom para quem tem pressão baixa. No caso do bloqueio com a losartana, é interessante porque já não há essa reabsorção de sódio no organismo e a pessoa vai urinar melhor, então a pressão vai baixar. Entendi isso aí. Isso, é isso mesmo. E algo também interessante disso, a gente, principalmente quando já está trabalhando na área, a gente percebe uma mudança nas terapias. Algum tempo atrás, por exemplo, a gente percebia muito o uso de captopril, de enalapril. Hoje a gente percebe o quê? Que o captopril ele é mais usado em emergência, em crise, enquanto o losartana, o valsartana são fármacos que são mais usados corriqueiramente. Por quê? Verdade. Porque o risco-benefício é melhor. O valsartana, o losartana, ele se tornou um fármaco bem melhor em efeito do que o próprio captopril, por causa do mecanismo de ação mesmo. Tá? Agora, não é porque ele é melhor nesse sentido que todas as pessoas podem usar. A gente tem que entender que cada um vai responder de uma maneira. Oi, Tâmara. Boa noite, professor. Você está falando bastante sobre as medicações que fazem o controle da pressão arterial, certo? Certo. Mas sabemos que tem outros tipos de medicação que podem, não que sejam, por exemplo, não que sejam medicações corretas, como os anabolizantes, eles dão uma bagunçada ali na pressão arterial. Nesses casos, por exemplo, a gente recebe um paciente numa unidade de saúde, ele fez uso excessivo por exemplo, de um anabolizante. Certo. Aí deu uma bagunçada na pressão arterial dele. Nesse caso, a gente deve proceder com medicação para controle ou algum outro tipo de precaução? Isso. E Tâmara, se ele chega na unidade, por exemplo, com crise hipertensiva, você vai ter que dar o medicamento que é mais usado para crise, que são dois, que é o captopril sublingual e a furosemida, que é diurético intravenosa. Você tem que tratar a crise. Se ele chegou na unidade com crise, se trata a crise. Agora, se ele chegou na unidade e ele teve elevação da pressão, ou está tendo elevação da pressão por causa do uso do anabolizante, a gente tem que fazer um acompanhamento. Primeira coisa que eu tenho que saber, ele já é hipertenso? Se ele já foi hipertenso, eu vou ter que dar medicamento para tratar, para ter controle da hipertensão. Agora, se esse aumento dessa pressão está acontecendo momentaneamente, é por causa do anabolizante, por exemplo, ele vai ter que deixar de usar o anabolizante ou vai ter que regular essa dose, porque muitas vezes esse anabolizante tem um fundamento terapêutico, não somente para bomba, né, para ganhar massa, vamos dizer assim, e aí eu tenho que regular. Então, eu acho que a resposta à tua pergunta é: como é que ele chega na unidade? Ele chega em crise. Se ele chegar em crise, eu preciso literalmente tratar aquela crise com medicamentos que diminuam essa pressão rapidamente, tá? Para ele não ter um infarto, para ele não ter um AVC, para não ter um aneurisma. E se ele chega na unidade com recorrência de aumento dessa pressão, e aí um dos motivos é por causa do anabolizante, eu tenho que saber, ele já é hipertenso, está se tornando hipertenso, ou é a medicação que está elevando? Porque, olha só, não adianta
eu querer dar um medicamento de controle dessa pressão arterial e ele continuar tomando um anabolizante. Vai ser uma briga interna. A substância baixa, a substância aumenta. O anabolizante abaixa. O medicamento da pressão baixa, o anabolizante baixa. Isso vai levar um conflito de substâncias nos órgãos, que isso vai levar um problema e, por exemplo, ele pode infartar por causa disso. Dando um exemplo do que eu estou falando agora para vocês. Tâmara, por exemplo, você já viu casos, ou já viu história, por exemplo, que não se pode misturar bebida alcoólica com Red Bull, com energético, como Vulcano, Monster, essas coisas? Sim. Por quê? Porque a bebida alcoólica, ela diminui os batimentos cardíacos. A bebida alcoólica, ela é depressora do sistema nervoso central. Enquanto o energético, ela aumenta os batimentos cardíacos. Ela estimula o sistema nervoso central. Aí o corpo fica doido, fica sem entender. Tu dá um medicamento que diminui, aliás, tu dá uma substância que diminui, que é o álcool, e depois vem com um energético que aumenta. Aí bate o coração, diminui o coração, bate o coração, diminui o coração. O que é que vai acontecer? O corpo não consegue entender qual é a resposta e simplesmente para, tá? Deu para entender, Câmara? Deu, professor, deu para entender. Obrigada. De nada. Só um momento para a gente continuar. Turma, e aí, pensando nessa característica aqui, tá, da hipertensão arterial, nós temos que entender como é que essa hipertensão ela é classificada, qual é a estratégia do tratamento, a importância. Como eu falei anteriormente para vocês, não existe uma cura para quem é hipertenso. Né? O tratamento em si, ele é uma estratégia que apenas não, porque isso é muito importante, mas tem como objetivo, gente, diminuir as doenças que podem surgir a partir da hipertensão, como, por exemplo, a insuficiência renal, cegueira, são alguns dos problemas associados a um indivíduo que é hipertenso, como também evitar a morte, né? Porque nós sabemos, turma, que uma pessoa que não trata a pressão arterial, consequentemente, tem mais risco de ter um infarto, de ter um AVC e ficar, por exemplo, com sequela. E aí, turma, nesse sentido, nós temos o quê? Uma categoria para o tratamento da pressão arterial. Primeiro, a gente tem que entender que existe o que nós chamamos de pressão normal, pré-hipertensão, a hipertensão estágio 1 e a hipertensão estágio 2. Lembrando que isso também aqui não é regra.
Tem pessoas, por exemplo, turma, que tem pressão de 11/8, de 10/7 e vive normalmente. Ah, essa pessoa é hipotensa. Não, ela não é hipotensa. Ela é normal, a pressão dela é normal. Hipotensa, gente, é quando a pessoa não consegue exercer as suas atividades de acordo com o seu perfil. Por exemplo, se a pressão da pessoa é 10/8 e ela fica o tempo todo com as extremidades geladas, sonolenta, não consegue fazer as atividades porque a pressão está baixa, aí sim isso é hipotensão. Mas se eu tenho uma pressão 10/8 e eu consigo fazer tudo, não tenho problema, não sinto queda da pressão, não sinto frio nas extremidades, tudo isso, se eu não sinto nada disso, essa minha pressão não é considerada baixa, ela é considerada minha pressão normal, tá? E aí, turma, entre aspas, né, seguindo essa categoria, normal seria o quê? Quando a pressão ela está abaixo de baixo de 120, a pressão sistólica, abaixo da 120 mg por mercúrio, e a pressão diastólica menos que 80 mg por mercúrio, que é chamada aí 12/8. É tanto, gente, que eles botam assim, normal abaixo, menor, eles nem falam que normal é 12/8, tá? Normal é abaixo, a normal é igual ou menor 12/8. Aí isso vai depender de indivíduo para indivíduo, tá? Pré-hipertensão de 120 a 139 milímetros de mercúrio, tá? A sistólica, e a diastólica 80 a 89 milímetros de mercúrio. Quando é estágio 1, 14, 140 por 159 milímetros de mercúrio é a sistólica, e a diastólica 90 a 99 milímetros de mercúrio. E o estágio 2, maior que 160 milímetros de mercúrio por 100 milímetros de mercúrio. Aí vocês podem se questionar, qual a importância disso? A importância, turma, está associada ao tratamento. Por exemplo, eu jamais vou dar para o paciente que já está no estágio 1 um tratamento inicial. Porque assim, quando a gente pensa em hipertensão arterial, o adequado é o quê? Que as pessoas descubram a doença no início da doença, no seu estágio leve. Quando se descobre a doença no seu estágio leve, turma, existe duas classes de medicamentos que são utilizados. Olha só, para vocês tentarem compreender. Quando a pessoa ela é hipertensa, no estágio leve, ela acabou de descobrir e é recente a doença. Significa, gente, que só um diurético vai resolver. Se o diurético não resolver, pode dar, por exemplo, um diurético tiazídico, como a hidroclorotiazida. Se se for no estágio leve, somente o diurético vai resolver, a hidroclorotiazida. Não resolveu, eu passo para um beta-bloqueador, como, por exemplo, o propanolol, o atenolol. Se não resolver o propanolol, aí eu vou e associo os dois. Eu associo o diurético mais o beta-bloqueador, os dois fármacos. Se não resolver, aí sim eu já vou para outras classes, como que envolve o captopril, que envolve o losartana, que envolve o nifedipino, tá? Aí vocês podem se questionar, mas Wellington, quantas vezes a pessoa vai na unidade básica, a pessoa vai no postinho e descobre que é hipertensa e o médico já passa logo captopril, já passa logo losartana? Por que, turma? Mesmo a pessoa descobrindo naquele momento, ela já descobriu com a pressão dela já no estágio 1, no estágio 2, e aí não adianta mais dar só esse medicamento fraquinho, não. Não adianta dar só uma classe de medicamento, já tem que dar várias associações, porque o estágio que foi descoberto já é um estágio já avançado, tá? Então, só para vocês compreenderem, turma, o estágio é importante sim para a escolha da classe farmacológica, mas quando a pessoa tem uma pressão arterial e hipertensão arterial leve, geralmente se dá um diurético. Se não resolver, tira o diurético e dá um beta-bloqueador. Se não resolver, associa-se as duas classes. E aí, se não resolver, passa para classes mais eficazes. Até porque, turma, lembra, uma pessoa que é hipertensa, ela vai usar os medicamentos para o resto da vida. E isso vai influenciar, por exemplo, depois de 5 anos de uso do medicamento, 10 anos, vai ter que fazer troca, porque possivelmente o corpo já se adaptou. E aí, turma, além disso, é importante nós também compreendermos o quê?
que em relação à hipertensão arterial é muito comum. Gente, praticamente eu não conheço ninguém que é hipertensa que não tem outra doença, tá? É incrível. Como a hipertensão arterial, ela está associada a outras doenças. E aí, o que que acontece? Quando a pessoa é hipertensa, tem que saber qual é as outras doenças que a pessoa tem. Quais são as doenças concomitantes. Por que que isso é importante? Porque quando eu penso que a pessoa tem hipertensão e tem outra doença, eu posso saber quais são os fármacos melhores a dar para essa pessoa, que além de tratar a hipertensão, pode ajudar no tratamento ou não agravar a doença que ela tem, a outra doença. Por exemplo, esse quadro ele explica isso. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui do diabético. Uma pessoa que é diabética e ela é hipertensa, geralmente o que tem que ser feito? Geralmente o que tem que ser feito? A pessoa é diabética e ela é hipertensa, pode se dar, por exemplo, um diurético, porque o diurético, gente, ele vai tanto ajudar a tratar a hipertensão, como também vai ajudar a eliminar a glicose, um pouco dessa glicose do sangue, para diminuir um pouco da glicose sanguínea. Não é que vai tratar a diabetes, não vai. Tem que fazer o tratamento da diabetes também. Só que o que eu quero que vocês entendam, que eu posso dar para o paciente um medicamento que trate a hipertensão, que também ajude no tratamento do diabetes ou que não altera a doença concomitante, tá? Então, a gente tem isso, a gente tem que perceber. Até isso, quando se vai fazer uma escolha terapêutica, tem que levar em conta. E aqui, turma, olha só, nós temos aqui várias classes de medicamentos que são utilizados para tratar a hipertensão arterial. Nós temos os diuréticos, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, adrenérgico de ação central, como metildopa, clonidina, que são os fármacos de escolha para hipertensão associada à gestação. Nós temos os inibidores da ECA, os antagonistas de receptores de angiotensina 2, inibidores de renina, bloqueadores de canais de cálcio e os vasodilatadores. Ou seja, nós temos aí basicamente quase 10 classes, né, de fármacos que são usados aí para o tratamento da hipertensão arterial. E na próxima aula nós vamos falar classe por classe, nós vamos estudar classe por classe. Quais são os fármacos, efeitos adversos, como é que age, qual a melhor aplicação, qual o melhor público, ok? Tá ok.